Nossos repórteres Zé Luiz Pacheco e Fernanda Honorato foram conhecer o Museu do Amanhã, um museu que aborda o tema da ciência e propõe questionamentos sobre o futuro. A maneira como a informação está acessível para pessoas com deficiência visual é muito interessante. Oi, gente, tudo bem? Sou Fernanda Honorato para o programa especial e tenho a síndrome de Down. E eu sou o Zé Luiz Pacheco, cadeirante. Estamos hoje na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, para conhecer o Museu do Amanhã. Então vamos embora com a gente? Prédio na cor branca em forma de nave espacial com teto vazado. Fernanda e Zé passam por um corredor com uma mandala colorida na parede. Ao lado, em letras na cor preta, Museu do Amanhã. Bom dia, como vai? Bom dia, Fernanda. Bom dia, Zé. Bom, Eu sou Melina, sou gerente de educação do museu e vou acompanhar vocês nessa visita. vamos lá, que a gente está super curioso. Melina segura a porta de um elevador adaptado. Fernanda e Zé entram e, em seguida, ela. Esse é o segundo andar do museu, onde a gente tem a exposição principal. Mas além da exposição, a gente tem esses janelões que permitem que a gente veja também a beleza da Baía de Guanabara. Zé e Fernanda apoiam os braços no parapeito dos janelões de vidro. Melina, eu queria que você explicasse para a gente o conceito do museu. Ele é um museu de ciências, ele se baseia nos conceitos científicos para projetar esses próximos 50 anos. Mas não é só pensando em como a Terra vai ser, mas é pensando também em como nós vamos ser nesses próximos 50 anos. Como vai ser a nossa relação como vai ser a relação entre os humanos? Como vai ser a nossa relação com a natureza? De onde a gente já veio para entender esse lugar? E aí, pensando nisso, foi convidado o Luiz Alberto Oliveira, que é um físico cosmólogo, mas é também um filósofo, para pensar em como vão ser esses próximos 50 anos. Mas pensando sempre que o amanhã, esse amanhã que está no nosso nome, ele não é um tempo, ele é um lugar que a gente constrói. E para construir qualquer coisa, a gente precisa começar no hoje, e não só esperar esse lugar chegar. Então é por isso que hoje é o lugar da ação, o amanhã é agora, o amanhã é hoje. E esse é o mote, é o conceito principal do museu. Fernanda e Zé tocam em uma tela oval acoplada a um expositor redondo. E que tipo de recursos de acessibilidade que vocês oferecem aqui? Então, uma coisa que é super bacana, Fernanda, a gente começa o prédio já pensando na maior capacidade de recursos de acessibilidade que a gente pode ter. Então, todos os nossos banheiros são pensados universalmente, né? Os elevadores para os cadeirantes, as rampas de acesso que são para todo mundo descer. Então a gente tentou, na arquitetura do prédio, trazer o máximo possível aquilo que fosse comum a todos e que não fosse exclusivo, nem que não separasse ninguém. Né? Então esse é o mote dos nossos recursos de acessibilidade no caráter arquitetônico. Isso faz com que o quê? Que a gente consiga pensar mais recursos de conteúdo e não só arquitetônicos, já que a maioria deles já está contemplada. Então, hoje a gente já tem, por exemplo, as maquetes táteis, que também estão disponíveis para todo mundo, para a gente conhecer, a partir da nossa mão, a partir do nosso tato, os conteúdos do museu e conhecer também todo esse contexto arquitetônico e da cidade em que o museu está inserido. Junto com as maquetes, a gente tem o audioguia, que é para quê? Para que o cego consiga se movimentar, se localizar na exposição e conhecer os conteúdos que são audiovisuais, que ele não vai ter acesso dentro do que está colocado ali, mas que tem uma audiodescrição, um desdobramento desse conteúdo nas bancadas táteis para ele conhecer. Em frente a uma bancada tátil, Zé direciona os dedos de Fernanda para as inscrições em braille. E para as pessoas surdas, como é que faz para se comunicar? Muitos dos conteúdos do museu já têm legendas em português, em inglês e em espanhol. Então, o surdo que é alfabetizado já vai conseguir ali acessar os conteúdos do museu. Mas a gente também está preparando um videoguia para eles. Fernanda e Zé em frente a um painel com 49 imagens de diferentes ângulos da Terra, rios, matas, cachoeiras e outros. Aqui a gente tem o programa de acessibilidade do museu, de todas as formas. Maquete. Do Museu do Amanhã, que começa aqui nessa área. Como? Apresentando o contexto da região onde a gente está. Então aqui a gente tem o Pier Mauá com o Museu do Amanhã, o próprio Museu de Arte do Rio, que está ali pertinho, o Morro da Conceição e toda a Baía de Guanabara. A gente consegue ver aqui até a Ponte Rio-Niterói, o aeroporto. Então são áreas que dão para a pessoa com deficiência visual uma dimensão do todo que a gente tem aqui, de onde esse museu está localizado. Dá para se situar, né, perante a cidade, Baía de Guanabara, tem o teu continente ali, né, e aqui bem representativo da água, bem interessante. E do tamanho que a água representa, né, também. E o tamanho da Baía de Guanabara, né?
O interessante que eu achei é que tem uma bússola aqui tátil, né? Que você passa a mão aqui, tem uma seta para o norte, né? E tem a explicação também em braille aqui, não é isso? Todas as bancadas têm em tinta e em braille. Eu queria saber aonde que fica um museu também. Ó, a gente vem daqui do lado e encontra o museu bem aqui. Entendi. Na maquete, Museu do Amanhã. Fernanda caminha e põe as mãos em uma parede escura com as letras CTGA, algumas na cor branca. E parece que também a refrigeração do museu, ela é feita com a água da Bahia e ela é limpa e devolvida. Explique isso pra gente um pouco. Então, isso está dentro do projeto da certificação LEED que a gente tem, que é um selo que qualifica os prédios verdes. O que acontece? Para a gente economizar energia, consumir menos energia, a gente capta a água da Baía de Guanabara, ela passa por um processo de filtragem e ela ajuda a resfriar o ar-condicionado. E depois ela é devolvida. Essa não é a mesma água que está aqui no nosso espelho d'água. A água da Baía de Guanabara, que está lá a 17 metros abaixo, ela entra no pier, refrigera todo o sistema do museu e depois retorna para a Bahia. Teto vazado do museu faz sombra no espelho d'água. Na água, a escultura de uma estrela de 20 pontas. Ponte Rio-Niterói ao fundo. Vamos conhecer a outra maquete? Vai. Ali a gente vai conhecer o museu inteiro. Fernanda, Zé e Melina se aproximam da outra maquete do museu. Então, essa Interessante, daqui ele tem uma tampinha, né, pra gente conhecer ele por dentro, né? para a gente conhecer a arquitetura, porque lá fora vocês devem ter visto essas partezinhas todas frisadinhas aqui, ó, elas também se movem lá fora para acompanhar o movimento do sol. E aí aqui a gente consegue entender como que elas funcionam também. O arquiteto parece que ele se inspirou numa planta nossa aqui, né, que é a bromélia, na flor da bromélia, para ele fazer esse desenho, né? Essa disposição, né, é bem parecida com a flor da bromélia, né? Interessante. Mas a gente brinca das várias possibilidades que essa forma tem. Uhum. Porque todo mundo vê aqui um navio, uma carcaça de uma baleia. Uhum. Então a gente brinca justamente com essas possibilidades que cada forma pode ter. O museu parece que ele é um organismo vivo, ele tem movimento. Explique isso pra gente. A gente está falando desses próximos 50 anos, falando de sustentabilidade, falando de meio ambiente, e aí a arquitetura desse prédio também não podia esquecer disso. Ser diferente. Ser diferente. Então, por isso, a gente tem que, além de um movimento ecológico, é também super estético, é muito bonito de ver, né? Que são o teto do museu, ele se movimenta acompanhando o movimento do sol. Para quê? Para otimizar a captação de energia. A gente tem 12% da energia do museu é gerada através da energia solar. E bacana ser pensado, né? Porque eu reparei aqui, dá para tirar as tampas, né? Para ver o que tem dentro do museu. Isso é muito legal. Qual é o significado dessas peças pretas dentro do museu? A pessoa que não enxerga consegue aqui, tateando, ter uma dimensão desse todo da exposição. Então aqui a gente tem, na primeira experiência, o cosmos, que pergunta de onde nós viemos. Depois a gente vai ter aqui os cubos da Terra, que vão perguntar onde nós estamos. São áreas, né? São áreas de dentro do museu. Dentro do museu. Então, depois a gente passa para o antropoceno, depois os amanhãs e, por fim, o nós. Cada forma representa também o conteúdo que ele está vendo. Então, para o cego que está vendo aqui, é importante entender essa forma também. O que é bacana também, Fernanda, é que o cego, quando ele chegar aqui, ele vai ter um audioguia, que vai estar contando para ele todas essas coisas que eu estou contando para você também. Então, ele vai estar aqui tateando e aí a pessoa no audioguia vai estar falando com ele o que significa esse cosmos, o que significa essa terra, cada uma dessas áreas, o que tem aqui para que ele consiga absorver também esse conteúdo. O que traz um material de formação de defesa da deficiência. Exato, de informação e de experiência sensível também, o que é super importante para a pessoa com deficiência, né? Legal. Fernanda e Zé entram em uma sala escura com fotos coloridas iluminadas de plantas e bichos expostas em círculos nas paredes. Aqui no museu tem várias bancadas com conteúdo. Como é que funciona? Então, a gente tentou pegar todo esse conteúdo do museu, que está dividido em 5 grandes áreas, e desdobrar esse conteúdo em bancadas táteis, em maquetes táteis, que a gente possa ir aprofundando um pouquinho isso que está no geral do museu, né? Então, no Cosmos, a gente está falando, a gente vai conhecer o universo, a luz, a refração da luz, e aqui a gente traz em placas táteis todos esses conteúdos. Tudo está em tátil aqui. Tudo aqui é em tátil. A gente tem 2 placas aqui.
Essa daqui, essa da direita, representa todas as correntes atmosféricas, todas as correntes de vento. Certo. E aqui, a da esquerda, as correntes marítimas. Marítimas. E aqui, como é que é? Aqui, Fernandinha, a gente tem o seguinte. A luz que a gente está vendo aqui é uma luz branca, não é? Isso. Quando ela passa por um prisma, ela se divide em várias cores, igual a gente vê no arco-íris. Legal. Então, cada uma dessas cores, ela tem um comprimento. Essa ondinha aqui, ó, tá vendo que tem Sei, um tô tamanho vendo. diferente aqui, um tamanho diferente aqui. E é isso que faz com que a gente veja as cores. Então, aqui é para, por exemplo, para a pessoa que não enxerga, entender como que a gente vê as cores. Cada cor tem um tamanho de onda, né? Exatamente, cada cor tem um tamanho de onda. Toda a exposição e todo o museu, ele está apoiado num piso tátil para quê? Para o nosso audioguia, para o cego conseguir se guiar com o nosso audioguia e pelo piso tátil. Assim ele consegue ter uma experiência autônoma de visita na exposição. Zé e Fernanda passam por um painel com a inscrição Antropoceno, sala com pilastras triangulares com os dizeres What do you want to be? Então a gente tem, por exemplo, também o Antropoceno. É onde a gente começa a modificar a Terra geologicamente. Por isso que a gente tem aumento dos tornados, aumento da temperatura, tudo isso é reflexo do Antropoceno. E aí, nas bancadas, por exemplo, a gente apresenta as curvas de consumo, o aumento desse consumo é o que gera essa modificação da estrutura da Terra, Em forma de gráficos. em forma de gráficos. O que é antropoceno? Palavra difícil essa, né, Fernandinha? Antropoceno é uma era geológica. Igual a gente teve lá quando a Terra era toda gelo. Então, a gente vai mudando essa estrutura da Terra, esse nome desse tempo da Terra, a partir dessa estrutura geológica dela. Quando ela vai se transformando, a gente vai mudando esse nome. E a gente percebeu, que alguns cientistas perceberam, que nos últimos 50 anos, um pouquinho mais do que 50 anos, o nosso consumo aumentou muito e com isso o nosso lixo aumentou muito e com isso a gente começou a ter modificações na Terra que são da sua estrutura, que não é mais um movimento natural da Terra, é um movimento realizado pelo homem. E aí, por isso, antropo, que significa homem, e seno, que significa tempo. Zé e Fernanda entram em uma oca, escultura de madeira vazada. No centro, Xuringa, um amuleto australiano de 2 metros sobre base redonda. Para quem quiser mais informações, para quem quiser vir conhecer o museu, como é que faz? O museu está na Praça Mauá, número 1, bem no pier. Para quem quiser mais informações, tanto da programação do museu como dos seus recursos de acessibilidade, é só acessar o www.museudoamanhã.org.br. Tá bom, menina. Obrigada pela sua entrevista e valeu por essa oportunidade. Obrigada, eu espero receber vocês cada vez mais aqui. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei e até a próxima. Tchau! Tchau! Fernanda e Zé aproximam-se dos janelões do museu, vista da Baía de Guanabara com a ponte Rio-Niterói ao fundo.